Amém. Gostaria de, nessa oportunidade, estarmos meditando na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, o tema da mensagem é a jornada de Jacó, da fuga ao encontro com Deus. Vou ler Gênesis, vamos ver o texto de Gênesis capítulo 28. Vamos ler de Gênesis, versículo 1 ao versículo 5, depois nós pulamos para o versículo 10 e até o final. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 10 agora. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois o sol já era posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te fareis voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar, e a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo levantado-se Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Esse texto para a nossa meditação, Gênesis capítulo 28, é interessante esse texto. Quando Moisés ele escreve esse texto para um povo que estava no deserto, e ele se dirige a uma comunidade em marcha rumo à terra que ainda não conhecia. O povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto, e nesse tempo então foi o tempo que Moisés escreveu esse livro, o livro de Gênesis. E ali estava então esse povo, ouvindo esta mensagem, recebendo esta mensagem, lendo esse capítulo aqui. Na verdade, a divisão em capítulos foi feita bem depois, mas lendo esse trecho, eles podiam se identificar profundamente com esse texto. O povo que estava ali eram gerações que haviam deixado a escravidão do Egito, e eles viviam a tensão entre estar entre dois lugares. Eles já tinham saído do Egito, mas ainda não haviam chegado à terra prometida. E ao redor do acampamento, talvez muitas vezes nas conversas entre as pessoas, talvez eles perguntassem: Deus ainda está conosco? Imagine, caminhando 40 dias, teve momentos que talvez disseram: será que Deus ainda está conosco? A promessa feita aos patriarcas continua válida, mesmo diante da nossa desobediência? Talvez o povo estivesse pensando nisso. E nesse contexto, a história de Jacó, ela funciona como um espelho para Israel. O povo se via naquele homem. Jacó estava fugindo. Quando ele vai para Arã,
seu pai o envia para ali, ele na verdade vai para ali primeiro pensando em fugir do seu irmão que tinha dito que o mataria. Então ele era um fugitivo, havia enganado o pai, havia tomado a bênção do seu irmão e agora fugia para salvar a sua própria vida. Jacó, ele não tinha deixado Padarã, aliás, ido para Padarã, deixado a sua terra, ido para Padarã como um herói em busca de conquistas, mas como alguém marcado pela culpa, pela incerteza de um futuro desconhecido. Ele não sabia o que lhe aguardava lá, ele apenas sabe, vou tentar fugir, e encontrou esse meio para chegar ali. E é justamente esse homem que Deus encontra, mostrando que não existe lugar onde a sua graça não possa alcançar o pecador. Gênesis capítulo 28, ele ocupa um lugar central na narrativa dos patriarcas. Entre o engano do capítulo anterior e os anos de exílio que aguardavam Jacó, Deus ele renova pessoalmente a aliança estabelecida com Abraão, com Isaac e agora com Jacó. A promessa não é interrompida pelo pecado de Jacó. Ela o alcança no deserto durante a noite, com uma pedra servindo de travesseiro. E esse é o padrão da história da redenção. Deus se aproxima de pecadores justamente quando eles se parecem mais distantes dele. Muitas vezes também nos sentimos como fugitivos, carregando o peso dos erros do passado, enfrentando consequências de nossas escolhas ou lidando com as incertezas do futuro. E Gênesis 28, então, ele nos leva a refletir sobre uma pergunta importante. Nós reconhecemos a presença de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida? Às vezes nós imaginamos, no momento mais difícil, Deus me abandonou, será que Deus está comigo? E a pergunta é, nós reconhecemos, mesmo quando estamos no sentido mais baixo, mesmo quando nós nos sentimos mais distantes, quando estamos a lutas nos cercam, será que nós reconhecemos a presença de Deus nesses momentos? E essa foi a lição que Jacó precisou aprender. Ao acompanhar a experiência de Jacó, nós somos convidados a descobrir essa mesma verdade em nossa caminhada com Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo 1 ao 5, a bênção na hora da partida. Isaac chama Jacó e o abençoa antes da sua partida. Não era aqui, apesar de ter sido enganado, e ele o abençoa, ele não faz isso com ira, ele não há nenhum ressentimento, não há amargura no seu coração, há apenas bênção. Isaac, ele declara a bênção sobre a vida de Jacó. E ele diz, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, te multipliques para que venhas a ser uma multidão de povos, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Ou seja, esse momento aqui é extraordinário. Isaac transmite a bênção patriarcal, não como recompensa pelos méritos de Jacó, mas como herança da promessa soberana de Deus, feita primeiramente a Abraão e a sua descendência. O nome que Isaac usa aqui é interessante. Ele abençoa a Jacó em nome do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o mesmo pelo qual Deus se revelou a Abraão em Gênesis capítulo 17. É um nome especial, é o nome que Deus revelou para Abraão em Gênesis 17:1, e ele utiliza este nome, o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui não é um detalhe secundário. O Deus que torna possível o impossível para Abraão é o mesmo Deus que agora abençoa Jacó e garante a continuidade da sua promessa. Isaac, que sabia que havia abençoado o filho que se apresentou de forma enganosa. Ainda assim, o texto não demonstra dúvida, não demonstra arrependimento, pelo contrário, ele confirma a bênção de maneira consciente, de maneira solene. Isso acontece porque a soberania de Deus, ela não foi frustrada pela astúcia de Jacó, nem pela falha de Isaac. Apesar dos meios imperfeitos, a vontade de Deus estava se cumprindo. A bênção pertencia a Jacó, não por méritos, não por merecimentos, mas porque Deus havia escolhido ele antes mesmo do seu nascimento. E ao comentar esse episódio, o apóstolo Paulo ele destaca que a eleição divina
não depende de obras, não depende do esforço humano, mas daquele que chama, como diz Romanos 9:11. Como afirma Arthur W. Pink, ele diz que soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quer, quando quer, onde quer, com quem quer e como quer. Ele é soberano. Isaac também, depois disso, então, Isaac orienta o seu filho. No versículo 1 ele diz: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. As mulheres cananeias, elas simbolizavam alianças que poderiam comprometer a fidelidade com o Deus da aliança. E essa instrução aqui não era apenas um simples costume cultural, mas era parte da identidade do povo de Deus. As companhias e os relacionamentos que escolhemos, eles exercem profunda influência na nossa vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6:14, ele diz que ele destaca esse mesmo princípio dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. A bênção recebida por Jacó, ela vinha acompanhada do chamado de viver para Deus. Contudo, a bênção não elimina as dificuldades da caminhada, ela acompanha no meio deles, como nós vemos que mesmo nas dificuldades o Senhor estava ali com Jacó. O segundo ponto que eu quero destacar está nos versículos 10 e 11. É a fuga de quem carrega a promessa. Jacó deixa Berseba e ele segue para Arã. O relato é bem simples, é bem direto, é bem objetivo. Ele parte sozinho, ele parte sem servos, ele parte sem riqueza e ele parte sem proteção. Diferentemente de Abraão, que enviou o seu filho que enviou o seu servo para buscar uma filha, uma esposa para Isaac, para buscar uma esposa, ele enviou o seu servo então com camelos, com muitas coisas. Jacó não, Jacó ele parte sem nada, ele não tinha riqueza, ele não leva nada, ele vai sozinho, ele escapa para salvar a sua vida. E Jacó inicia a sua jornada apenas com o peso das suas próprias escolhas. E essa condição não era fruto do acaso, mas era fruto da providência divina. Muitas vezes, quando nós confiamos em nossos próprios recursos, nós deixamos de olhar para Deus. Jacó, ele precisava ser esvaziado das suas seguranças para aprender ao longo do caminho que a sua verdadeira proteção não estava no que ele possuía, não estava no que ele tinha, mas naquele que o havia chamado, naquele que havia feito promessas para ele. As Escrituras registram no versículo 11, diz que tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois o sol já era posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. É interessante que aqui não houve nenhum tipo de planejamento. Ele não planejou a sua viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, costumamos planejar, vou parar em tal lugar, se é uma viagem muito longa, vou pernoitar ali. Não, ele não acontece. Ele foi andando e foi em direção. Chegou o momento que o sol já se pôs, ele falou: é aqui mesmo, eu vou dormir. Não houve planejamento, apenas a necessidade de parar após uma longa jornada. O verbo traduzido por passou a noite transmite a ideia de alojar-se temporariamente, encontrar abrigo em um lugar de passagem. Jacó estava longe de casa, vivendo como um fugitivo sem destino definido. E é justamente neste momento de transição entre o passado que ele deixou para trás e o futuro que ele ainda desconhecia que Deus o encontra. O lugar ali que ele pernoita se chamava Luz e mais tarde receberia o nome de Betel. Para ele era apenas um lugar qualquer onde o dia havia terminado e ele teve que parar por ali. Mas não era assim para Deus. Charles Spurgeon afirmou que quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você repousa a cabeça. A experiência de Jacó ilustra bem essa verdade de maneira impressionante. Sem perceber, ele se deitou exatamente no lugar que Deus havia preparado para encontrá-lo. Com a cabeça sobre uma pedra, sem qualquer segurança humana ao seu redor, descobriu que o lugar determinado pela soberania de Deus era também o lugar mais seguro. E ele descansa, e até o sonho que ele tem ali. Isso revela algo importante sobre a forma como Deus age. Ele não espera que estejamos prontos.
Ele não espera que estejamos num lugar ideal ou com o coração perfeitamente ajustado. Moisés encontrou Deus no deserto enquanto pastoreava ovelhas e quando fugia do seu passado ali no Egito. Aqui também Jacó, também uma situação semelhante, fugindo também, ele encontra-se com Deus. Nós não escolhemos os nossos encontros com Deus, é Ele que nos conduz até eles. Muitas vezes o caminho passa pelo cansaço, pela frustração dos próprios planos, por momentos de escuridão, antes de chegarmos ao destino que imaginávamos. E o terceiro ponto que eu quero destacar está nos versículos 12 a 15. É o Deus que se revela no caminho. É interessante que o texto diz, no versículo 12, que Jacó, ele adormece e ele tem um sonho. E nesse sonho era mais do que um sonho, era uma visão. E na visão ele vê uma escada que liga o céu e a terra, enquanto os anjos sobem e descem por ela. A palavra escada aqui no original hebraico, ele não se refere àquela escada que você coloca um passo em cima do outro, mas é uma escadaria. Na verdade, a palavra ali aponta para uma escadaria, semelhante aos zigurates da Mesopotâmia, que eram grandes torres em degraus usados para fins religiosos. Era uma escadaria, do que propriamente uma escada que a gente vê hoje, aquela escada que você coloca assim para subir na parede, era como se fosse uma escadaria, realmente, esta é a visão. E essa escada ou escadaria, ela aponta para Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mais tarde, Jesus ele declarou a Natanael, em João capítulo 1, versículo 51, Jesus disse para Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João Calvino ele afirma que é somente Cristo que conecta o céu e a terra. É Ele o único mediador que alcança das alturas do céu até a nós. Embora Jacó ele não compreendesse plenamente a visão, essa visão anunciava Cristo, que veio ao encontro do homem, que abriu o caminho de acesso a Deus. Acima da escada estava o Senhor. No versículo 13 ele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. Deus aqui ele não se apresenta como uma força abstrata, não. Ele se apresenta como um Deus pessoal, um Deus que age na história, um Deus que permanece fiel às suas promessas, um Deus que tem prazer em se relacionar com o seu povo. E é significativo aqui que ele não começa repreendendo Jacó por causa dos seus pecados. Ele não diz, primeiro vamos tratar do que você fez. Ele simplesmente declara: eu sou. A graça começa sempre com Deus e não com o homem. E essa é a lógica do Evangelho. Em Romanos 5 e 8, Paulo diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em seguida o Senhor promete para Jacó no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E nessa declaração, nós encontramos 5 promessas de Deus: presença, proteção, retorno, cuidado constante e cumprimento da palavra divina. Isso aqui, Deus faz isso para mostrar para Jacó que Jacó não estava sozinho no deserto. Não estava sozinho no deserto. E essas promessas não dependiam da sua percepção ou do seu merecimento, mas dependiam apenas daquele que havia prometido. Deus já havia o próprio compromisso de cumprir essas promessas. Ele não disse: olha, se você for muito certinho, se você fizer tudo direitinho. Não, ele falou assim: olha, eu farei isto. Deus estava a trabalhar na vida de Jacó e ele aprendeu lições importantes ao longo da sua vida. E a primeira lição que ele aprende aqui é que ele realmente dependia dessa graça de Deus. Não era algo que você pode conquistar com os que você faz, é algo que você recebe de graça e como forma de gratidão você se dispõe a obedecer. Quando o Senhor ele fala para Jacó então que estaria com ele todos os dias, mostra que ele não estava sozinho.
Séculos depois, a mesma certeza também ecoa nas palavras de Cristo. Em Mateus 28:20, o Senhor diz para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é o Deus que está um dia com você e no outro não está, mas é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem a presença do Senhor nunca está verdadeiramente só, mesmo nas noites mais difíceis, mesmo nas noites mais escuras, Ele está conosco. Mesmo quando todos nos desamparam, Ele está conosco. O quarto ponto que eu quero destacar está nos versículos 16 e 17. É o temor diante da presença de Deus. Jacó, ele desperta do sono e a sua primeira reação não é louvor, mas é assombro. O versículo 16 diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele percebe que Deus estava ali, já estava ali, mesmo antes de reconhecer isto. Durante toda a sua jornada, o Senhor o acompanhava, mesmo quando Jacó não tinha consciência dessa presença. O que antes era apenas um lugar comum, torna-se de repente um lugar marcado pela manifestação da graça divina. E em seguida então surge o temor. A Bíblia, no versículo 17, quando ele diz: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. A palavra temor no original hebraico descreve um temor reverente e profundo diante da majestade de Deus. Não é um medo de quem espera ser destruído, mas o tremor de uma criatura diante do Criador, do pecador diante da santidade divina. É a consciência de estar na presença daquele que governa os céus e a terra e que ainda assim se aproxima com graciosidade diante do seu povo. Um dos atributos de Deus é a sua transcendência. Deus transcende o universo, ou seja, Ele vai mais além. Qualquer coisa, Deus, a sua presença, a sua onipresença, Ele está em todo lugar, com toda a essência do seu ser. Ele transcende o universo. Mas ao mesmo tempo que esse Deus, um Deus transcendente, é um Deus imanente. Imanente significa que está próximo, que está junto, que tem prazer em se relacionar conosco, que tem prazer em se apresentar diante de nós e se relacionar com o seu povo. E esse temor que Jacó sente é um temor saudável. Não leva o homem a fugir de Deus, mas a reconhecê-lo em sua grandeza, em sua santidade e em sua majestade. Quanto mais compreendemos quem Deus é, mais percebemos a nossa pequenez, mais reconhecemos a nossa dependência dele. Como ensina Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, outra versão diz, o princípio da sabedoria. Pois somente quando reconhecemos quem Deus é que passamos a entender quem nós somos. E na verdade, quando Calvino escreve as Institutas, ele começa exatamente com isto. Ele diz que para nós conhecemos quem Deus é, precisamos entender quem somos. E para entender quem somos, precisamos entender quem Deus é. E exatamente está interligado isso. Precisamos dizer, nós somos criatura totalmente dependente do Deus que nos criou. E do Deus que tem prazer em se relacionar com aqueles que põem nele a sua confiança. E é a partir desse temor reverente que o texto avança para a resposta prática de Jacó ao encontro com Deus. O quinto ponto, versículos 18 e 19, nós vemos a marca de um encontro com o Senhor. Jacó, o texto diz que depois desse sonho, então Jacó se levanta cedo, e o texto destaca que isso acontece de madrugada. O encontro com Deus, ele não produz passividade, mas ele produz uma resposta obediente. E o que Jacó faz? Jacó toma a pedra que havia servido de travesseiro, ele ergue uma coluna e ele derrama azeite sobre ela. Esse gesto é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Uma pedra comum tornou-se um memorial de um encontro extraordinário. Algo memorial é algo que você olha para aquilo e você lembra, é um marco a ser lembrado. Nas Escrituras, o azeite, ele simboliza separação, consagração a Deus. E Jacó, ele não tinha um templo,
ele não é um sacerdote, nem uma cerimônia formal. Ele tinha apenas uma pedra, azeite e uma lembrança marcante da presença manifesta de Deus. E ele então chama aquele lugar de Betel. Antes aquele lugar se chamava Luz, e agora ele chama de Betel. Betel, que significa casa de Deus. E esse nome, o nome expressa uma verdade espiritual. Antes de simplesmente indicar uma localização geográfica, ele indica principalmente uma verdade espiritual. O lugar não era sagrado em si mesmo. O encontro com Deus foi o que lhe deu significado. Não é porque é um lugar sagrado, não. É porque esse encontro com Deus marca aquele lugar, marca ali, é o encontro com Deus que dá significado àquela experiência que ele tem ali. O memorial espiritual, ele preserva a lembrança de uma realidade vivida com Deus. E precisamos de marcos. Precisamos estabelecer marcos na nossa vida. Séculos depois, o profeta Samuel, ele ergue uma pedra chamada Ebenezer. E ele declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. A memória da fidelidade divina, ela fortalece a fé para os desafios futuros. Nos lembra que Deus foi fiel no passado, continua fiel no presente e continuará fiel no futuro. Todos nós precisamos de um Betel, de um momento em que a presença, a fidelidade de Deus se tornam tão reais que nos sustentam quando tudo ao redor parece incerto. Por isso o Senhor instituiu a ceia do Senhor. E ele ordenou em Lucas 22, 19, que nós lemos aqui, pastor Alex: fazei isto em memória de mim. A cruz é o nosso Betel definitivo. Foi nela que a escada vista por Jacó encontrou o seu pleno cumprimento em Cristo. E é para esta obra redentora que nós voltamos nossa memória, sempre que participamos do cálice, do pão e do cálice do Senhor. O sexto ponto que eu gostaria de destacar está nos versículos 20 a 22. O voto de uma vida entregue a Deus. E depois disso, então, Jacó faz um voto a Deus. Muitos interpretam as suas palavras como uma barganha. Se Deus fizer isso, então eu o servirei. No entanto, o voto de Jacó não é uma negociação, mas é uma resposta da fé à promessa divina. Ele diz: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Na verdade, Jacó não está impondo aqui nenhuma condição a Deus. Ele apenas reafirma, em forma de compromisso, aquilo que Deus acabara de prometer. É a reação de quem ouve a palavra de Deus e responde: porque creio que isto se cumprirá, viverei desta maneira. A fé verdadeira sempre se expressa por meio de palavras e por meio também de entrega. Uma entrega pessoal, uma entrega voluntária a Deus. A resposta de Jacó ao voto foi a gratidão expressa em entrega. Ele diz: de tudo quando me concederes, certamente te darei o dízimo, versículo 22. Isto ocorre séculos antes da lei de Moisés. Jacó não estava cumprindo uma obrigação legal, mas respondendo à graça de Deus. Como observa Ian Duguid, ele disse que nem mesmo os pecados de Jacó puderam separá-lo do amor de Deus ou impedir o cumprimento das promessas da aliança. A fidelidade divina prevaleceria apesar da infidelidade de Jacó. Jacó não merecia nada, havia enganado o pai, fugido de casa, chegado a Betel apenas como um exilado sem recursos. Ainda assim, ele recebeu a promessa de Deus, a presença de Deus e a garantia de retorno. Diante dessa graça imerecida, a única resposta adequada é uma entrega obediente. E é isso que o Evangelho produz em nós. Não o cumprimento de deveres para conquistar o favor de Deus. Não tentar fazer alguma coisa, ou uma promessa, alguma coisa para alcançar o favor de Deus, não. Mas a gratidão de quem descobriu que esse favor já foi recebido sem merecimento.
Paulo, ele escreve em Romanos 12:1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse pois que Paulo coloca aqui mostra que a entrega da vida é uma resposta às misericórdias já recebidas de Deus. Antes do primeiro chamado à prática cristã, Paulo ele apresenta 11 capítulos, os capítulos anteriores, qual ele trata sobre a graça de Deus. Na verdade, a obediência ela não produz graça, mas nasce dela. A obediência não produz graça, mas ela é fruto dessa graça. Não a causa, mas o fruto. É que quem compreende a graça, ele não permanece indiferente. E concluindo, irmãos, a história de Jacó é, em essência, uma representação do Evangelho. Um homem sem méritos, sozinho, longe de casa, deitado no chão, é visitado por Deus. A escada ela não foi construída por Jacó. A aliança não partiu dele. E a presença divina não foi atraída pelas boas obras de Jacó. Tudo veio do alto. Tudo veio de Deus. Foi essa graça soberana que despertou Jacó para o temor e para a admiração. Jesus revelou que ele próprio é a escada vista por Jacó. Ele é o único mediador entre o céu e a terra, o único caminho pelo qual Deus vem ao homem e o homem se aproxima de Deus. O que aconteceu em Betel apontava para a cruz, onde Deus desce o mais profundo da miséria humana. Jesus toma sobre si a condenação que todos nós merecíamos para salvar pecadores, para que nenhum fugitivo, para que nenhum enganador, para que nenhum exilado ficasse sem acesso ao Pai. A escada, vista em sonho por Jacó, foi plenamente revelada em Cristo, crucificado e ressuscitado. Gênesis 28, então, ele nos leva a olhar para a própria caminhada e perguntar: quantas vezes percebemos apenas depois que Deus estava conosco nos momentos que nos sentimos perdidos? É interessante, quem já leu o livro Confissões de Agostinho, é interessantíssimo aquele livro. E Agostinho, ele fala que mesmo na sua infância, mesmo quando estava tão perdido, e ele falou: não eras tu que fazia isto, não eras tu que estava ali me atraindo, tudo aquilo ali, ou seja, Deus estava conduzindo a vida de Agostinho até o ponto dele se render a essa graça soberana de Deus. A promessa feita a Jacó continua sendo motivo de esperança para o povo de Deus, porque não te desampararei até cumprir tudo aquilo que te hei referido, como diz o versículo 15. A resposta adequada a uma graça tão perseverante não é autoconfiança, nem tentativa de negociar com Deus, mas a rendição humilde de quem descobriu que foi alcançado por misericórdia divina. Por isso, como disse Charles Spurgeon, e eu quero terminar com isso, quero concluir com isso. Charles Spurgeon disse: nós submetemos a nossa vontade, nossas escolhas, nosso desejo completamente a Ele. Nossa herança aqui e daqui em diante deixamos para Ele. Que Ele faça conosco o que lhe parecer bom. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graça, bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tua palavra, quando nós aprendemos, ó Deus, que todos nós não somos diferentes, Senhor, de Jacó. Todos nós, Senhor, merecíamos também a condenação. Ó Deus, não merecíamos nenhum bem de ti, Senhor. Tu que és um Deus santo, tu que és um Deus justo, tu que, Senhor, és perfeito, ó Deus, e nós não estamos falhos, perfeitos, ó Deus, mas fomos alcançados pela tua graça, Senhor. Foi a tua graça, Senhor, o teu amor imerecido, Senhor, ó Deus, que levou o Senhor a manifestar a Jacó e fazer promessas a ele, Senhor. Ao homem, Senhor, que talvez, ó Deus, que desprezados por tantos, ó Deus, mas que, Senhor, tu chamou, ó Deus. Obrigado porque a tua graça alcançou a vida dele e a tua graça nos alcançou também, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu fez mais do que podíamos imaginar. Nós, Pai, obrigado porque em Cristo Jesus
tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados sobre ele na cruz do madeiro. E pela justiça dele, Senhor, fomos declarados justos. Obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito. Senhor, obrigado porque tu não nos abandona, tu não nos deixa só. A tua promessa, Senhor, feita a Jacó é a promessa feita a todo o teu povo, que tu estarias sempre conosco, Senhor, que tu jamais nos abandonaria. Obrigado, Senhor, porque mesmo em momentos, Senhor, que parece que, Senhor, que a situação está perdida e parece que não entendemos as circunstâncias, mas mesmo nesses momentos, Senhor, tu estás conosco, dirigindo, guiando, Senhor. Mesmo quando os lugares, Senhor, parecem, Senhor, inapropriados, mesmo quando os lugares, Senhor, parecem, Senhor, tão simples, ó Deus, ali, Senhor, tu manifesta a tua presença ao teu povo, Senhor. Tu revelou-te a ti mesmo, Senhor, a Jacó ali, tu se revela a cada um de nós no cotidiano, no dia a dia, Senhor. A tua presença e a tua graça são conosco. Senhor, e é por tua bondade, como disse, Senhor, o texto de Lamentações, é a misericórdia do Senhor e a causa de não sermos consumidos. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Continua guiando o mundo do teu povo, continua guiando as nossas vidas, continua, Senhor, nos ajudando, Senhor, a respondermos, ó Deus, com uma entrega voluntária, com gratidão, Senhor, pelo que tu tens feito e realizado nas nossas vidas. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Queremos viver, ó Deus, cada dia para a glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida do teu povo, Senhor, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos terminar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que falamos, por tudo que cantamos, por tudo que oramos. Peço que tu abençoe a cada um dos teus servos aqui. Alguns têm coisas mais graves, mais sérias para resolver durante esta semana, como os problemas de tratamento de saúde. Eu peço que tu abençoe a cada um dos teus servos, abençoe a irmã Cristina lá naquele hospital, e abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos teus servos aqui e daqueles que não puderam vir hoje, que a tua bênção seja sobre eles igualmente. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco aqui e onde mais o nome do Senhor foi invocado nesse dia, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém.